Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Falando de futebol com o Rubinho Barbosa, aqui você fica sabendo das notícias, as análises, as opiniões do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, enfim, do futebol brasileiro. E no Mundial, né, o Real Madrid confirma seu favoritismo e é campeão mais uma vez do mundo, né? E o Flamengo em terceiro lugar, numa vitória de 4-2. O Real Madrid ganhou de 5-3. Dois bons jogos, viu? Pois é, mas vamos embora que a gente tem aqui Campeonato Pernambucano para falar. Ontem, pelo Campeonato Pernambucano, Belo Jardim 0, Salgueiro 1. Eu falei que o Salgueiro vencia. Afogados 0, Retrô 2. Falei que o Retrô vencia. E Náutico Sport 2-2. Eu disse que o jogo ia ser empate. Bom, meus palpites. Quem jogou, ganhou. A colocação, primeiro Sport com 18, segundo é o Retrô com 16, o Retrô, 2 pontinhos atrás do Sport, hein? Tá na cola do Sport. O terceiro é o Náutico com 13. Detalhe, né? Tanto o Retrô quanto o Sport ainda joga contra o Santa Cruz, né? Quarto é o Salgueiro com 12, o Salgueiro chegando. O quinto é o Santa Cruz com 11. Sexto, Maguari com 10, joga hoje. Sétimo é o Ibis com 9. O oitavo é o Petrolina com 9, mas joga hoje. O nono é o Central com 9, também joga hoje. O décimo é o Porto com 9, também. O 11º, Afogados com 7. 12º, Belo Jardim com 2. E 13º, Caruaru com 1. Gente, aproveita, se inscreve no canal. E você que já é inscrito e que aqui colabora aqui com a gente, né? Com opiniões, com palpites, enfim, bacana isso. Peço o like de todos vocês. Bom, nós vamos falar. Hoje teremos Petrolina e Caruaru. Petrolina, na minha opinião, vence. E Maguari Central, para mim, é empate. Os gols do Náutico, Gabriel Santiago e Vitor Ferraz, no final do jogo. E Everton e Labandeira para o Sport. Vamos falar aqui do jogo, análise fria, análise bem depois que passou a partida, né? Estamos no domingo um pouco nublado, mas vai fazer sol, hein, gente? Vai dar praia. O Náutico entrou com uma mudança, que foi o Vitor Ferraz no lugar do Diego Ferreira. Então, o Wagner, Diego Ferreira, Anilson, Paulo Miranda, Diego Matos, Juan Galto, depois Natan, Souza, Gabriel Santiago, depois Fernando Neto, Regis, depois Caiona, Júlio e Povileiro. Antes de falar do esporte, eu vou falar aqui individualmente aqui desse time do Náutico, para a gente já começar depois a fazer a análise do jogo. Wagner muito bem na partida mais uma vez, salvou o Náutico de perder o jogo. 2 ou 3 defesas importantes. Vitor Ferraz fraco novamente, fraquíssimo. Aí fez o gol vira herói, né? Fez o gol vira herói, jogou bem, não jogou não. Fez nada no jogo. Fez um gol, né? Também tão cego fazer, porque o gol que o Júlio perdeu, entendeu? A bola sobrou para ele. E ele, como sempre, estava ali. Porque o Vitor Ferraz quer ser o Pikachu do Nordeste. Do Nordeste não, porque o Pikachu é do Nordeste. Quer ser o Pikachu do Náutico, né? Não ter posição, mas só que o Pikachu tem preparo físico, o Vitor Ferraz não tem. Ele faz isso porque não tem preparo físico. Uma partida fraca, muito fraca, deixou um buraco na lateral esquerda, ali, na ala esquerda do Sport, um buraco. E atacando também não fez nada, entendeu? Bolinha, aquele era bem mesmo futebol, bolinha para um lado, bolinha para o outro. Estava muito bem colocado no lance do gol, né? Eu vou falar o que eu venho falando aqui da defesa do Sport. Vou falar aqui, tá? Bom, Anilson, eu não sei como esse jogador é titular no Náutico, sinceramente. Então, o tal do Odivan deve ser muito ruim. Paulo Miranda, uma partida discreta, ainda falta mais condicionamento físico, mas é experiente. Diego Matos, mais uma partida fraquíssima, não marcou ninguém. Estava totalmente perdido no lance do segundo gol do Sport. Juan Galto, também outra partida fraca, muito fraca. Não marca ninguém. E nem agride, nem faz nada. Natan entrou, nada a falar. Souza, olha, Souza é um caso à parte. Dizer que o Souza jogou mal, não digo que ele jogou bem. Dizer que o Souza jogou bem, também não digo que ele jogou bem. Inclusive foi responsável direto pelo segundo gol do Sport. Direto. Deu um contra-ataque para o Sport mortal. Não pode, né? Não pode. Tentou bola de falta, chute de longa distância, aquilo que a gente já sabe. Mas foi responsável pela cabeçada para trás, e aí ele é inteligente, para o gol do empate do Náutico. Então, por este lance, eu digo que o Souza jogou bem. Pronto, ok? Ele se esforçou, ele foi um jogador esforçado.
Ele tem lucidez, comete umas besteiras de vez em quando, mas tem lucidez. E ele tentou levar o Náutico para o ataque do jeito que ele sabe jogar. Como segundo volante, não dá, né? Não marca ninguém. Gabriel Santiago, boa partida do Gabriel Santiago. Boa, esse jogador está crescendo, estou gostando. Certo? Regis Tossato, eu não sei porque esse cara é titular. Velho. O Caion está pedindo passagem e não joga, não entra de frente. Que jogador limitado, fraquíssimo esse Regis Tossato. Júlio, partida fraca também do Júlio. Fraquíssima. Inclusive perde o gol de empate, cheira a bola, sei lá o que foi. Dentro da pequena área, um atacante não pode perder um gol daquele. Vitor Ferraz salvou a pele dele, essa é a verdade. Senão hoje estava todo mundo metendo pau nesse Júlio, que para mim é um jogador muito fraquinho, viu? Muito fraquinho. Polvileiro também, esforçado, corre para lá, corre para cá. Teve um chute que ele deu no segundo tempo, foi bater na bandeirinha de escanteio lá do outro lado. Qual foi o diferencial desse time do Náutico? Vontade. E aproveitou uma péssima partida do Sport. E eu vou falar sobre isso. Tá? O Náutico mereceu o empate? Mereceu o empate. Mereceu o empate porque o Sport não jogou nada. Para mim o Sport foi uma decepção. Para mim, Anderson Moreira decepcionou no Clássico. Muito, muito mesmo. Vou falar aqui do Sport. Renan, boa partida do Renan. Everton, boa partida. Depois saiu contundido, entrou o Fábio. Rafael e Sabino. Fraquíssima partida de Rafael e Sabino. Talvez uma das piores partidas que eu já vi dessa dupla de zaga do Sport. Perdida. Batendo cabeça contra um ataque fraco do Náutico. O tempo todo. E nos 2 gols do Náutico eles estão perdidinho. Jogadores desse nível não podem levar os gols que o Sport tomou. Eles marcando muito atrás, talvez, aí eu acho que houve erro do treinador, e vou falar por quê. O time do Sport marcou muito atrás, cara, muito. Também por uma partida fraca dos 2 volantes, de Fabinho e do Pedro Martins, que foi substituído pelo João Igor. Entendeu? Então, eu vou depois falar, sintetizar isso que eu estou dizendo. Então, Rafael e Sabino, talvez uma das piores partidas dessa dupla de zaga. Tá? Igor Cariús, bom no apoio, fraco na defesa. Muito fraco. De todas as bolas que ia para a direita, era cruzamento na cara dele, ele não fazia nada. Certo? Fabinho e Pedro Martins, fracos. Jogaram nada, absolutamente nada. Certo? E Jorginho, fraca a partida do Jorginho. Mais uma fraca partida do Jorginho. Se esperava muito mais desse jogador e até agora, água, nada. Edinho também jogou bem. E Love, gostei do Love, principalmente no ataque. Ele procurou jogar. É um jogador inteligentíssimo. E jogar contra zagueiros e marcadores que o Náutico não tem, ele deita e rola, como deitou, recebeu uma bola de Souza e levou muito bem e deu a bola no ponto certo para o Labandeira fazer o gol. Boa partida do Love, sim. No primeiro gol também ele dá o passe, descobre o Everton sozinho, né? Belo chute do Everton, aproveitando o gol, belo chute. Né? Esse jogador já tinha feito um gol também no jogo contra o Náutico no ano passado. Chutou muito bem, chute de longa distância, muito bem. Boa partida do Everton, até se contundir. E o Sport, o Labandeira fez um belo gol, arrancado no gol. Sim, Luciano Juba, também uma fraca partida do Luciano Juba. Talvez aqueles problemas antes do jogo, de sexta, sai, não sai, joga, não joga, aquelas confusões todas, mexeu com a cabeça do jogador, certo? E então entrou o Jorginho, saiu, entrou o Matheus Vargas, o Labandeira e Love saiu no final do jogo para entrar o Gabriel Santos, que não deu tempo para ele. Bom, enfim, primeiro tempo um jogo muito trucado, muito feio, boa vontade, muita rispidez dos jogadores em campo. Clássico é isso, né? O Sport mais incisivo, o Sport procurando, mas porque o Sport tem um time melhor. Mas assim, não conseguiu coordenar as jogadas, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita. O Náutico muito atrás, marcando, tentando sair nos contra-ataques. Até saiu em 2 contra-ataques. Mas assim, o Náutico tem um jogador muito fraco, que é esse Regis. Não consegue evoluir. O Polvileiro afobado.
tem velocidade, mas não tem inteligência. Então, o jogo ficou assim, e Souza querendo chutar e decidir de falta, de longa distância. Então, o jogo caminhava até para um empate, mas o Love contra o Everton, que acerta um belo chute. Um belo chute. E aí depois teve toda aquela confusão do Pedro Martins. Eu acho que o juiz foi fraco, eu acho que tinha que ter expulsado o Pedro Martins, sim, na minha opinião. Poderia ter expulsado, mas também não foi assim. Tudo bem. A confusão começa por ele, né? Então, aquela confusão, todo juiz. Eu acho que ele fez certo, né? Não adianta. E aí o jogo ia. Cartão amarelo e tal, e pronto, tudo bem. Aquela confusão por causa de um chute, uma besteira. Mas também não precisava tudo aquilo, não, tá? É assim mesmo. Clássico, né? Clássico é clássico, como já sei, todo mundo diz. Então, os nervos à flor da pele. Bom, depois o Náutico tentou o empate. Nada. No segundo tempo, veio, na minha opinião, o Sport ganhando o jogo. O Náutico foi para cima. O Náutico foi para cima na vontade. Ponto positivo para o Náutico, é a vontade. A equipe ela é muito lutadora. Ela busca o resultado. Ela quer compensar as deficiências técnicas e táticas com raça, com vontade. Isso é importante. Jogadores que querem vencer, sabe, entendem o momento que o Náutico passa e é o que o Náutico tem. Então, vontade. O Náutico não tem elenco. A verdade é essa. As mudanças não surtem efeito. Certo? E o Náutico, com raça, com vontade, jogando pela esquerda, jogando pela direita com o Vitor Ferraz, muitas vezes entrando pelo meio, Souza também, o Polvileiro. Então o Náutico consegue um gol. Aí sim que eu digo, o time do Sport marcou muito mal. Os volantes não marcaram ninguém, o Náutico fazia o que queria na cabeça da área ali. Então a bola veio da esquerda e passou por todo mundo, bate e rebate, sobra para Gabriel Santiago, dentro da pequena área, com 3 ou 4 jogadores do Sport junto do goleiro. Não pode, né? Jogadores experientes como o Rafael Thierry e Sabino não podem, de forma alguma. Então o Náutico empata o jogo. E o Náutico, na vontade, na raça, empurrado pela torcida, tenta virada, tenta jogar. Mas o Sport, num erro clamoroso do jogador Souza, clamoroso, um erro absurdo de Souza, dá um contra-ataque para o Sport e a bola cai em Love, que dá um tapa, 2 tapas na frente, entendeu? E encontra a defesa do Náutico toda aberta. Erro de marcação, porque o Náutico também marca muito mal. Os volantes do Náutico são fracos. O volante, só tem um volante jogando, que é fraco e sozinho, mas não dá, né? Então, no contra-ataque, o Diego Mato estava lá em cima, o Love dá a bola no ponto certo. Jogador experiente, é impressionante, né? Ele dá a bola no ponto certo para evitar o impedimento, na hora certa, Labandeira faz um belo gol. Sozinho ele entra na saída do goleiro, ele chuta cruzado, 2-1 no Sport. Bom, e aí o jogo ficou à mercê do Sport. À mercê do Sport. O Sport poderia ter feito 3, 4 gols. Não fez por quê? Porque não jogou bem. Não soube aproveitar os buracos deixados pela equipe do Náutico. Entendeu? E o Luciano Juba não jogou bem, como outros jogadores eu já falei aqui. Então o Sport teve os contra-ataques e não aproveitou. O Wagner foi muito bem. E o Náutico não abafa, gente. Não abafa. Encontrou facilidade. É impressionante isso que eu estou falando. O Náutico encontra facilidade contra uma equipe que sabe marcar, que se defende bem, ou se defendia. Porque o Sport tem levado muitos gols nesse campeonato pernambucano. Né? Levou 2 de um time fraco, de um time com qualidade técnica fraca. E o Náutico levou o Sport levou 2 gols. 2 gols dentro da pequena área. É isso que eu quero falar para vocês, alertar isso. 2 gols dentro da pequena área e zagueiros como Rafael Thierry e Sabino totalmente perdidos na jogada. Certo? Então isso é inadmissível. Os volantes do Sport também jogaram muito mal ontem. Muito mal. Então o Náutico não abafa, já num apagar das luzes, numa bola que vai para a direita e vem um cruzamento. Souza cabeceia sozinho, gente. Sozinho. Inteligentemente ele cabeceia para trás. E o time do Sport estava todo dentro da área.
dentro da área não, dentro da pequena área. E a bola sobrou para Júlio, sozinho, ele e o goleiro, ele cheira, ele erra o chute, a bola sobra para Vitor Ferraz. Aí não tem o que fazer, né? O jogador também não é. Não, o jogador tem qualidade. Ele só toca, só dá um toquezinho, sabendo que fosse na barra e entrar. 2-2. O resultado, na minha opinião, foi justo pela vontade do Náutico buscar o empate. O Náutico não se entregou, certo? Não se entregou. O Sport tem mais qualidade técnica? Tem, mas não jogou o suficiente. Se tivesse vencido o jogo, eu estaria com essa mesma opinião aqui, que o Sport não fez um bom jogo, que talvez tivesse ganho pela melhor qualidade técnica da sua equipe. Mas o Náutico buscou o empate na raça, com apoio da torcida que empurrou, que não vaiou, que não desanimou, entendeu? Porque via que o Náutico estava buscando esse empate, estava buscando o empate, entendeu? Encontrando facilidades que em outras ocasiões não encontrava, porque o time do Sport sempre marcou muito bem. E eu tive pensando cá com meus botões. O porquê o Sport está marcando mal? Na minha opinião, porque hoje tem um treinador mais ofensivo. Nos outros anos, os treinadores que o Sport tinha sempre foram treinadores defensivos, que jogavam reativa. Sabe, para não levar gol. E tinha problemas para finalizar. Hoje o Sport é uma equipe que busca o gol o tempo todo. E aí o treinador, eu acho que também tem que dosar isso. Porque o Sport está muito bem do meio para frente, mas defensivamente não está marcando bem. Não está marcando bem. Nem o Fábio, eu acho que a saída também de Ronaldo, a contusão de Ronaldo, atrapalha muito o time do Sport. Porque é um jogador que marca muito. O Pedro Martins ainda é muito verde. E o Fabinho não está jogando bem. Está sentindo a falta do Ronaldo. O miolo de zaga eu já falei que não está bem. Não está bem. O Sport levou o gol de Belo Jardim. O Sport levou o gol de Caruaru City. Né? Precisa dizer mais nada. Precisa dizer mais nada. Entendeu? Então o Sport deixa o Náutico empatar porque estava jogando muito mal defensivamente. E não soube aproveitar os contra-ataques deixados pela equipe do Náutico. De positivo é isso. De positivo do Náutico é a vontade e a raça, mas tecnicamente é um time muito limitado. E os jogadores que entram, como o Natan, como o Fernando Neto, quer dizer, o Caion é o único que faz alguma coisa e merece ser titular no lugar do resto torçado. Merece. Tá certo? Então, o empate foi bom para o Sport, mas para o Náutico foi com sabor de vitória. Empatar os 49 minutos, né, por aí, né, contra o Sport, que estava vencendo o jogo nos aflitos. Para o Náutico foi um sabor de vitória. A torcida saiu comemorando e tem que comemorar mesmo. Foi um bom resultado para o Náutico. E, na minha opinião, para o Sport, não foi um resultado bom. Na questão da classificação, sim. Mas pelo futebol jogado, para mim, o Sport não foi um resultado bom para o Sport. O Sport tem mais time do que o Náutico. Mas ontem não jogou. Não jogou mais do que o Náutico. Não jogou mais do que o Náutico. Isso é fato. Isso é fato. Tá certo? Tem jogadores de mais qualidade, mas que raríssimas vezes nós vimos esses jogadores mostrar mais futebol. Nós vimos o Lover no lance do gol, nós vimos o chute do Everton, muito, muito bonito, por sinal, né? Nós vimos a passagem do Igor Cariús, mas sem muita incidência, sem muita força, entendeu? O Sport começou a cruzar a bola para lá, assim, mas assim, eu não gostei do jogo do Sport ontem, não gostei, tá certo? E o Náutico fez o mesmo jogo que vinha fazendo antes, certo? Com mais raça, porque é clássico. E eu vejo torcedores falando, não, que o Náutico tem um time melhor do que o... Rapaz, clássico é diferente. Clássico é diferente, vamos deixar bem claro isso aqui. Clássico tem a camisa, tem a tradição, tem a rivalidade. Tá certo? Não é que o Náutico fez uma grande partida. O Náutico teve raça, teve vontade e encontrou um adversário que marcou muito mal, quando todo mundo sabe que é um time que defensivamente sempre foi forte. E ontem mostrou fragilidade. Se o Náutico tivesse um atacante melhor, um centroavante melhor, mais experiente, o Náutico tinha ganho o jogo. Poderia ter ganho o jogo. Né? Porque o Náutico também levou 2 gols. E poderia ter levado mais, que Wagner pegou, mas o goleiro está ali para isso. Você vê, o Náutico mesmo com toda essa pressão,
querendo o empate. O goleiro Renan não teve nenhuma defesa assim de importância nenhuma. Mostra que o Náutico tem fragilidade no seu ataque. Mesmo assim, encontrou fragilidade na defesa do Sport e fez 2 gols. Estas são as minhas análises. Vocês podem fazer a de vocês. Falar de esquilo da Ilha do Leite, o melhor rodízio de pizzas, massas e saladas, e também um almoço buffet todos os dias. Domingo é maravilhoso, gente. Domingo é maravilhoso. Este almoço dos quilos da Ilha do Leite no almoço é sensacional. Bem que todos os dias tem, todos os dias é gostoso. Viu, gente? Mas domingo é domingo, né? Domingo é domingão, né? Tem que ser mais especial, é verdade, é essa. E rodízio de pizzas, massas e saladas de 18 até 22 horas. Hoje com R$ 29,99 o preço, gente. No almoço é buffet self-service, beleza? Aberto de 11h30 até 15 horas. Gente, ótimo domingo, fica com Deus, fica na paz. 2-2. Eu falei que ia dar empate, deu empate. Tchau.